36º dia do nosso desafio, João, capítulo 7, 8 e 9. Amém? Capítulo 7 começa aí com o relato da incredulidade dos próprios irmãos de Jesus, né? Que estavam subindo à festa e falava assim, se você quer que os outros creem em você, você tem que realizar sinais no meio de todo mundo. E Jesus fala assim, não vou. E depois ele sobe ali em oculto, né? Depois Jesus começa aí, né, do capítulo 7, 8 e 9, tem muitos relatos das discussões de Jesus Cristo com os líderes, as autoridades do povo. Jesus explicitamente afirma-se e coloca-se como Deus, como Filho de Deus, da mesma essência de Deus. Outra expressão que Jesus afirma ser também é o Filho do Homem. Essa expressão aparece no livro de Daniel, pela primeira vez na Bíblia, né? Filho do Homem, como claramente relatando Deus, né? Deus tem essa expressão no livro de Daniel se referindo a Deus. Então, quando se falava que era o Filho do Homem, o judeu entendia que era a respeito de Deus que estava sendo falado. Então aqui no capítulo 7 nós temos isso, né? Jesus já começa aí, a partir do versículo 14, a ensinar e a retrucar os fariseus, né? A respeito dos vários sinais que ele tinha realizado. Ele cura aqui uma pessoa no sábado, né? Propositalmente, os fariseus falam assim, você vai curar no sábado, por quê? E Jesus fala, olha, é Moisés quem vos condena, porque na lei de Moisés você circuncida no sábado, porque tem que circuncidar o 8º dia, né? Se o neném nasce na sexta-feira, vai ser circuncidado no 8º dia, que vai dar no outro sábado. E isso não tinha problema, porque curar alguém teria. Então Jesus começa a expor essa hipocrisia. Depois eles mandam guardas aí para prender Jesus, né? Porque estava se fazendo como Deus e não estavam tendo mais argumentos para combater. E aí Jesus, né, se declara como sendo a água viva e os guardas voltam sem prender Jesus, né? No final do capítulo 7 nós vemos isso, que os guardas, os líderes falam assim, vocês não prenderam ele não? Aí os guardas, como que a gente vai prender? Ninguém falou como esse homem nunca, né? E aí começa a haver uma grande dissensão, é o Cristo, não é? E aí eles falam assim, olha, aqueles fariseus que estavam inclinados a crer em Jesus, os outros respondem, vocês são ignorantes, vocês não sabem que ele é galileu e da Galileia não se levanta profeta? Para começar, Jesus não era galileu, ele nasceu em Belém da Judéia, era um judeu. E segundo, eles estavam duplamente errados, porque da Galileia se levanta profeta sim. O profeta Jonas era um galileu. Então aqueles fariseus, na sua prepotência e arrogância, não enxergavam o óbvio, que Jesus era Deus, que Jesus era profeta e que Jesus seria o Messias. Aí o capítulo 8 tem um relato da mulher adúltera, ou seja, a mulher não adúltera, né, mas apanhada em adultério, e Jesus aí mais uma vez tenta ilustrar para os fariseus um ato de amor, que todos são pecadores, né? Que aqui cada um se retira para suas casas reconhecendo o seu pecado. Versículo 12 em diante, Jesus começa, né, a dizer, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Posteriormente, Jesus vai ensinar aos seus discípulos o seguinte, que enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, no capítulo 9, Jesus vai dizer isso. E aqui no capítulo 8 ele diz, eu sou. Depois no capítulo 9 ele diz, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E depois ele vai dizer, vós sois a luz do mundo. Então percebe? Jesus primeiro fala, eu sou a luz do mundo. Quem vem a mim, né, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Depois ele diz, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, quando ele deixar de estar no mundo, nós passaríamos a ter essa responsabilidade. E aí o capítulo 8, a partir do versículo 21, há um grande discurso de Jesus relatando uma discussão que ele teve com os fariseus. É talvez a mais acirrada de todas. Jesus explicitamente afirma que é Deus, ele afirma que é maior do que Abraão, ele afirma que Abraão alegrou-se ao ver o dia que ele tinha feito, ou seja, Jesus é o criador do dia, né? É o criador de tudo, e ele fala, se vocês ouvissem Abraão, vocês creriam em mim, mas vocês são do diabo, né? Então, versículo 44, Jesus acusa explicitamente aqueles fariseus de serem
peões de Satanás, né? Então é alguém usado por Satanás. E aí o versículo 58 e 59 tem uma afirmação explícita de Jesus afirmando ser Deus. Tem críticos que dizem que Jesus jamais afirmou que era Deus. O Evangelho de João, capítulo a capítulo, nós vemos isso. Todos os sinais em João são com esse intento, com essa finalidade de demonstrar que Jesus era Deus. Então, em nenhum outro evangelho nós vemos de forma tão clara, né? Jesus falando que era Deus. Já começa o evangelho, no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Já não tem discussão. Depois fala que o unigênito, o Deus unigênito estava no seio do Pai e ele nos revelou o Pai. Então, fala explicitamente. E aqui, o versículo 58 vai dizer assim: respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou é o nome de Deus no hebraico, no Antigo Testamento. Deus era conhecido como o grande eu sou, porque não há como definir Deus. Deus é existência pura, ele jamais começou a existir. Nós possuímos uma existência limitada, nós nascemos e morremos. Deus não, ele ele existe na sua totalidade desde sempre. E Jesus se coloca da mesma forma: eu sou. Dá a si mesmo o título de Deus, além de outros títulos, como o Filho do Homem que nós já comentamos. Capítulo 9, mais uma cura, a cura daquele cego de nascença. Jesus faz lodo e coloca nos olhos, ou seja, do mesmo jeito que o homem foi criado da terra, Jesus recriou a visão ali a partir do barro de novo, né? Também demonstrando que ele é o criador de todas as coisas, assim como Deus criou o homem do barro. Jesus também estaria criando uma nova visão ali para aquele homem a partir do barro. E aí aqueles fariseus veem um cego de nascença, ninguém conseguiu curar cego de nascença, não existe isso, não existia isso. Vão interrogar esse homem, duvidando se era uma farsa ou não. E aquele homem, na sua simplicidade, ele expõe o óbvio, que os fariseus sabiam que esse sinal era miraculoso, sabiam que Jesus, de acordo com a lógica dos fariseus, um milagre só seria atendido se alguém era justo. Então, se aquele milagre aconteceu e era tão notável, Jesus era justo. Então, de acordo com a lógica dos próprios fariseus, eles estavam contraditórios, porque não queriam dizer que Jesus era justo, sendo que Jesus tinha acabado de realizar um milagre. E aí começam a xingar aquele homem, expulsam ele da sinagoga, chamam ele de pecador e enfim, sem razão alguma, né? E Jesus, ouvindo isso, chega para aquele homem e fala assim: crês tu no Filho de Deus? E aí aquele homem fala: quem é, Senhor, para que nele creia? E Jesus responde: eu sou aquele que fala contigo. Então, vários elementos aqui nesses capítulos que demonstram a divindade de Cristo. Qualquer dúvida, chama no grupo ou no Instagram. Que Deus abençoe e uma ótima leitura.